Oi, turma, do livro Transformados pelos Desafios, Ronel Álvares Barbosa, no capítulo 22, Jesus, o amigo de todas as horas. Não temas, eu venci o mundo, Jesus de Nazaré. Ter fé em Jesus traz sentido para as nossas vidas, pois ele, sem dúvida, foi o maior exemplo, o maior legado de ensinamentos na história, para que todos nós pudéssemos um dia ter um norte a seguir e em quem confiar. Se hoje estamos todos aqui, neste bom combate, superando nossos obstáculos, desafios, não tenhamos dúvida de que Ele sempre esteve presente com você. Jesus nos observa, nos orienta e nos quer ver bem, afinal, qual amigo de verdade quer ver o outro amigo em situação difícil? Com Jesus, o trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. Com Jesus, a prova dilatará seus poderes, mostrando a você o quanto é capaz. Com Jesus, você entenderá que a enfermidade de seu corpo hoje será o remédio salutar para sua alma, que toda angústia purificará suas esperanças no amanhã, que todo mal que você fez um dia convocará o seu espírito à prática do bem, que toda calúnia e maledicência serão atitudes substituídas pela indulgência, honrando sua tarefa. Compreenderá que todo sacrifício, toda renúncia sublimará seus passos, dando a você um novo sentido para a vida. Portanto, seja qual for a circunstância em que você se encontre hoje, lembre-se: quem tem um amigo desses, que jamais sairá derrotado dessa escola bendita de aprimoramento individual. Pelo contrário, terá em todos os momentos de suas reflexões o amigo ideal a aconselhar, lhe guiar e nortear todos os seus passos. Há mais de 2 anos, ele nos convoca a caminhar com ele. Não deixemos mais passar essa oportunidade, pois ele nos aguarda de braços abertos. Lembre-se, Jesus é o amor que vive em cada um de nós e é o guia da estrada de nossa vida. Ele estará conosco até o fim dos tempos. Mateus 28. Ele já disse tudo, né? É até redundante a gente falar tudo que o Ronel já citou aqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele mesmo. Eu tenho feito algumas leituras gnósticas, não por curiosidade ao gnóstico. Eu peguei o livro pela internet, o livro é o Evangelho Maria Madalena. A princípio, quando eu li como é que fala? O resumo, né, do texto desse livro, a princípio me parecia ser um livro espírita, mas na verdade ele é gnóstico, né, e o gnóstico, o espiritismo, ele tem um pé no gnóstico, né, porque o gnóstico nada mais é do que aquele que não concorda com os evangelhos, não concorda totalmente com os evangelhos canônicos, né, ele discorda com alguns textos que são assim figurados, né, tipo Adão e Eva, coisas que não faz muito sentido, né, ressurreição de Jesus, como que uma carne morta, órgãos mortos vão estar ali vivos novamente, né? Então, para nós que somos espíritas, a gente acredita que Jesus, ele se materializou e não foi ressuscitar. E aí eu estava vendo esse livro, em alguns momentos, ele começa a abrir a nossa mente a título de: os evangelhos, eles foram escritos por homens que não viveram na época de Cristo. Foi 50 anos depois de Cristo, né? 30 anos depois de Cristo. Então, assim, são pessoas que ouviram falar sobre Jesus, são pessoas que de boca em boca, uma palavra, uma frase foi se juntando e formando textos. E aí se tornaram os evangelhos que a gente conhece hoje, tanto dos canônicos, como os gnósticos, como todos os outros que vieram depois. Outro dia eu estava conversando com um amigo, ele falou assim: tem mais de 70 evangelhos diferentes. Eu nem sabia disso. Para mim era só o evangelho canônico da igreja católica e o protestante, né? E depois vem o espírita, o evangelho segundo o espiritismo. Mas ele falou que não, que tem mais de 70 evangelhos. Enfim, então tem muita coisa para a gente estudar. E aí, conforme eu comecei a estudar o evangelho da Maria Madalena, até agora, onde eu cheguei, ele tenta balançar as nossas raízes daquilo que a gente já acredita.
ele traz assim, às vezes dá até raiva do autor, né? É bom e é ruim ao mesmo tempo, porque ele tira um pouco da nossa fé, porque ele chega em dados momentos que fica parecendo que Jesus também foi figurativo, né? Tem aquela parte que ele fala assim, Jesus não podia estar morando lá no Oriente, na região que eles dizem, em Israel, e ter a feição de um europeu, um cara de cabelo liso, olho claro, a face branca, porque onde ele morava as pessoas tinham a pele mais escura, mais grossa, né? Mais, como é que pode dizer, grotesco, né? O corpo mais forte. Então, assim, ele começa a colocar algumas coisas na cabeça da gente que a gente chega a um dado momento que a gente começa até a duvidar. Será que Jesus existiu mesmo ou foi alguma coisa criada pelo povo, né? Um personagem criado para conter as pessoas, para ensinar coisas boas às pessoas. Mas se fosse criado, como que ele, por ser uma criação, uma mentira, ele ia aguentar tantos anos assim como verdade? E pessoas seguindo ele, pessoas vibrando, orando, tentando se ligar com ele o mais possível diante das religiões ou fora delas, mas Jesus é tido como uma pessoa ímpar. Então, como que ele pode ser uma mentira? Aí é que tá. O grande barato é você poder estudar, estremecer um pouco suas raízes, né? Estremecer um pouco suas crenças, sua fé, mas buscar fortalecer aquilo que você acredita através do raciocínio, que é isso que a doutrina espírita tanto fala. Nós não devemos acreditar apenas por acreditar, mas a busca do conhecimento. Você tem que ter uma fé raciocinada, ainda que isso te machuque de vez em quando, como me machucou quando eu li aqui que Jesus possivelmente tenha sido uma figura até criada, porque esse estilo de Jesus europeu, cabelo liso, olho claro, definitivamente na região onde ele morava não existia, né? Se é que ele morou nessa região. Então ele coloca a gente nesse... ele aperta a gente na parede, né? Do tipo assim, se você quiser ter fé, vai ter que ser pela fé. Pelo que ele disse, pelo que ele falou, pelo que ele fez. Mas você não tem certeza se até Jesus existiu, olha só, né? Mas eu achei interessante, não estou colocando aqui que o que eu achei interessante serve para mim ou serve para vocês, eu só estou dizendo aquilo que eu li, né? Independente daquilo que eu estou lendo, dessa estremecida toda que o autor José Lázaro Boberg faz, a gente tem, ainda que a gente não lesse a Bíblia nenhum parágrafo, ainda que a gente não lesse uma vírgula do Evangelho, seja ele de quem for, aqui dentro da gente, existe algo que é nato, que mesmo o cara que se diz o cara mais ateu do mundo, ele vai chegar em dado momento e ele vai falar, eu sou ateu, graças a Deus, né? Eu sou ateu, mas eu dou comida aos pobres, eu ajudo aquele que tem dificuldade, eu socorro o doente, eu abraço aquele que está desequilibrado, eu estou perto das pessoas que precisam de mim. Então, o ateu que tem atitudes benevolentes, na verdade, aqui dentro, independente de estudo algum, ele tem Jesus, porque Jesus é tudo isso, né? Então, assim, é a única prova que eu, Santo Tomé, tenho que Jesus existiu e que ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele a gente não chega em Deus. Deus chega na gente, mas a gente não chega em Deus se não for através de Jesus. A única prova que eu tenho que ele existiu e que ele existe é o que está dentro de mim. Por mais que eu estude, por mais que eu busque alguma coisa sobre Jesus, pode reforçar ou até atrapalhar, como eu falei, né, do José Lázaro Boberg. Pode até dar uma atrapalhada na fé, mas aqui dentro não atrapalha em nada. Aquilo que eu tenho por verdade, se eu encontrar em estudos que provem a minha verdade, ótimo, mas se não provar a minha verdade continua aqui. Então a minha verdade é Jesus. E ele, sim, eu tenho provas de que quantas vezes eu estive sozinha, em apuros, passando aperto de saúde, passando aperto financeiro, passando aperto com família, desequilibrada, nervosa, triste, magoada, chateada, frustrada, me sentindo solitária. Quantas vezes esses sentimentos não vieram me visitar?
essas coisas vieram me visitar. E quem me socorreu? Quem me deu a mão? Jesus. Jesus manda até essas figurinhas aqui, ó. Né, Mike? Se foi beber água, foi. Todo dia ele vai lá, bebe água e volta para me dizer que ele foi beber água. Então, Jesus, ele manda até essas figurinhas, né? Os animais, para poder nos servir de amigo, de companhia, de felicidade, de alegria. Esse serzinho aqui, ele enche a casa de felicidade. De raiva, às vezes, também, porque ele vai lá mexer na minha lata de lixo, gente. Ele é danado. Né, Mike? Então, assim, eu tenho provas de que Jesus existe. Eu tenho provas de que ele é meu melhor amigo. Porque muitas vezes os meus amigos são casados, têm a vida própria, seguem os seus destinos, seguem, né, vão para a festa, vão passear, vão fazer as suas tarefas, estão envolvidos com os seus problemas, e esses amigos às vezes não estão do meu lado. Às vezes não podem fazer companhia. E quem é que vai fazer? Jesus. E quando ele não está presente totalmente, ele manda os seus anjos de guarda. Né? Então nós temos anjos de guarda, nós temos aqueles espíritos que estão conosco desde quando a gente reencarnou, que são os espíritos que fizeram a nossa reencarnação. Nós temos os antepassados, aqueles com os quais a gente mantém um vínculo de amor. Jesus envia eles, envia novos amigos espirituais. De repente, a Patrícia gosta de fazer prece na segunda-feira no evangelho dela. Então tá passando aí uma equipe de espírito aí na rua aí, sente aquela luz, né, da minha casa, vibrando e tal. Tá, deixa eu ir lá ver a Patrícia. Nossa, gostei do jeito daquela doida lá. Toda segunda-feira eu vou voltar lá para ver ela. Né? Ou então quando eu estiver passando por aqui, eu vou lá fazer uma visita para ela. Então Jesus envia pessoas sempre. E ele jamais vai enviar um espírito de baixo, né, de baixo padrão vibratório. Ele vai estar sempre enviando espíritos bons. Agora, se a gente atrai espíritos maléficos ou de menor grandeza, aí já não é Jesus. Aí é pela tua imperfeição moral. E Jesus, sabendo disso, ele também vai mandar algumas formas de te proteger, porque ele é o melhor amigo. E o melhor amigo, ele vai estar sempre atento em tudo. E como eu disse, Deus chega até nós, Jesus chega até nós, agora nós é que precisamos aprender como chegar neles. E aí a boa conduta, a prece, o equilíbrio, pensamentos positivos, podem ser, de fato, um caminho e tanto para isso.